No centro da tela, homem moreno com cabelos curtos, pretos e ondulados, sem barba, usando camisa gola polo na cor rosa, num tom goiaba. Ao fundo, do lado direito do homem, cortina branca estampada com folhas cinzas, do lado esquerdo, quadro com moldura branca, fundo azul e texto com letras brancas, onde está escrito: Seja gentil, mantenha-se humilde, sorria com frequência, nunca pare de aprender, valorize cada dia. Saudações, pessoas lindas, tudo bem? Aqui é o professor Francisco Wellington e hoje nós vamos falar sobre dúvidas sobre como se referir aos sujeitos com deficiência. Existe um grande problema enfrentado pelos pesquisadores de como se referir às pessoas com deficiência. Na verdade, eu já dei um spoiler e é exatamente essa a questão: as pessoas com deficiência. E muitos usam portadores, alunos com necessidades educacionais especiais e exemplos dos mais diversos. O correto afirmar, quando nós estamos escrevendo, é o conceito dado pela Convenção da ONU, que foi o resultado de uma conferência mundial que aconteceu em Nova York no ano de 2006. E o Brasil reconhece esse tratado internacional em 2008 e em 2009, com dois marcos legais: o Decreto Legislativo 186, de 2008, e o Decreto 6949, de 2009. O segundo foi aprovado com status de emenda constitucional, portanto, deve ser tido como constitucional o conceito. Texto com letras pretas e fundo branco. Decreto número 6.949 de 2009. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em tela, professor Francisco Wellington. E a partir de então, toda a comunidade de pessoas com deficiência, as pessoas da educação inclusiva, as pessoas envolvidas na educação inclusiva, os militantes, os próprios sujeitos com deficiência passaram a adotar essa terminologia, que já era um anseio desde a Constituição de 88. Na Constituição, a gente já percebe a ocorrência do termo pessoa, porém acompanhado de portadores. E esse portadores é que é a grande questão para nós. Não se trata de simplesmente um termo que nós queremos que seja garantido, mas sim a construção de uma identidade. Eu oriento que assistam um vídeo que já está aqui no canal, onde eu defendo esse termo, essa terminologia correta, na Câmara Municipal de Rio Branco, por ocasião da aprovação de uma lei municipal que foi aprovada em 2019, tratando exatamente da terminologia correta. Foi um avanço no município de Rio Branco, indo a favor da lei federal, que já garantia essa terminologia em todo o território nacional. Mas para a gente fortalecer esse movimento, esse discurso, nós conseguimos aprovar na Câmara Municipal de Rio Branco através de uma vereadora, certo? Essa terminologia, ela não é simplesmente para que a gente escreva correto ou tenha mais respeito pelos cidadãos com deficiência. A terminologia pessoa com deficiência, ela é importante porque revela um modelo ou um olhar biopsicossocial sobre esses sujeitos. Esse olhar biopsicossocial quer dizer que nós reconhecemos as potencialidades desses sujeitos em todas as dimensões. Ou seja, a gente reconhece que ele tem uma deficiência, que ele é um sujeito de direito, que ele é um cidadão partícipe na sociedade e não apenas caracterizá-lo por sua deficiência, certo? Então, escrever e falar, se referir corretamente
é extremamente importante para nós, pessoas com deficiência, conseguirmos nosso respeito e a nossa afirmação social, ok? E quanto à educação, como se dá essa questão no âmbito educacional? A partir de 1988, nós tivemos já muitos direitos garantidos. O direito ao ensino regular, a inserção nos diversos níveis e modalidades de ensino. Porque antes o ensino era segregado em escolas e classes especiais. A partir de 88, abriu-se um precedente para que as pessoas com deficiência fossem matriculadas. No entanto, como já dito, o termo ainda era portador. Por toda a década de 90, a gente ainda viveu com o termo portador dentro da educação. Foi então que veio a Política Nacional de Educação Especial numa perspectiva inclusiva e se antecipou ao decreto e já trouxe dentre o seu texto pessoas com deficiência. Por que isso? Porque a educação sempre esteve à frente nessas questões, nesse debate. E aí, com a nova política de educação especial, houve uma descentralização da educação e, de forma obrigatória, as pessoas com deficiência, os alunos com deficiência, passaram então a frequentar o ensino regular. E com as leis que amparam, na verdade, as pessoas com deficiência, inclusive com pena de detenção para quem negasse matrícula no ensino regular, isso começou a ser cada vez mais comum no Brasil. Em 2008, principalmente com o marco Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Nesse mesmo ano, nós tivemos os 2 decretos da Convenção da ONU, que fortaleceu esse debate no Brasil. E em 4 de abril de 2013, nós tivemos uma alteração muito significativa na política educacional, com a Lei 12.796. Essa lei ela alterou a LDB e trouxe a retificação do termo. Deixamos de falar, então, alunos com necessidades educacionais especiais e passamos a adotar os termos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Foi, então, o que eu considero um dos maiores avanços na política educacional. Apesar de a política de educação especial já ter previsto o termo correto, foi extremamente importante nós, enquanto movimento, garantirmos essa terminologia correta dentro de toda a política educacional. Isso aconteceu em abril de 2013. Daí para frente, a gente tem reconhecido em todos os sistemas de ensino a terminologia correta e um conceito mais amplo sobre os educandos com deficiência. Mas é comum, e essa semana mesmo eu estava lendo alguns artigos para confecção de um manuscrito e me deparei com diversos artigos que estão apresentando uma terminologia totalmente equivocada, deficientes visuais e alguns até portadores. E de revistas Qualis A1, Qualis A2, o que me deixa muito entristecido. Mas nada como a gente ir construindo aos poucos um debate, um discurso para que a gente venha mudar toda essa situação. Certo? Eu oriento que vocês, quando terminarem de assistir esse vídeo, deem uma assistida em outro vídeo que nós temos aqui no canal, que é um vídeo que tem como título Terminologia. Esse vídeo é por ocasião da sessão que aprova na Câmara Municipal de Rio Branco a terminologia correta e foi sancionado pela prefeita de Rio Branco em julho de 2019. Agora vamos tratar especificamente da deficiência visual. A especificação da deficiência visual está no Decreto 5296 de 2004, assim como as outras deficiências. Vamos colocar em tela, em fundo branco e fontes na cor preta. Vamos contar com a ajuda da nossa ledora, audiodescritora, a Gleice Muniz. Decreto número 5.296. Deficiência visual. Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão
que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Em tela, professor Francisco Wellington. Percebam que o decreto 5296 traz uma especificação técnica, clínica e legal da deficiência. Ou seja, os oftalmologistas eles vão colocar no laudo de acordo com a legislação. Mas nós podemos também recorrer, nesse momento, a um conceito dado por Lima, Nassif e Felipe, autoras que trazem em seu livro um conceito educacional, onde as pessoas com deficiência visual são divididas em dois grupos, assim como na lei, mas tem uma diferença significativa. É o olhar. As pessoas são percebidas nas suas potencialidades, aquelas que fazem uso do braille e aquelas que fazem uso de recursos de comunicação aumentativa e alternativa, meios ópticos de comunicação. Vejam só em tela com a contribuição da nossa audiodescritora. Texto com letras pretas e fundo branco. Conceito educacional. Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da visão que varia de acordo com o nível ou acuidade visual, constituindo dois grupos. Cegueira, perda total ou resíduo mínimo de visão que leva a pessoa a necessitar do sistema Braille como meio de leitura e escrita. Baixa visão ou visão subnormal, comprometimento do funcionamento visual de ambos os olhos, mesmo após tratamento ou correção. As pessoas com baixa visão possuem resíduos visuais em grau que lhes permite ler textos impressos, ampliados ou com o uso de recursos ópticos especiais. Lima, Nassif, Felipe, 2008, página 8. Em tela, professor Francisco Wellington. E para fundamentar o vídeo, eu sempre deixo na descrição do vídeo as fontes, as referências onde eu pesquisei, onde eu me fundamentei para trazer o conteúdo para vocês. Vou deixar lá o link das leis. Também vou deixar alguns canais que eu indico, como por exemplo Histórias de Cego, o Portal da Deficiência Visual, que é um canal no YouTube, também tem um site, e vejam vídeos da Sara Bentes, que é uma referência aí na área da deficiência visual, pessoa muito descolada, tá bom? Também indico dois livros muito interessantes que em um deles eu tenho uma participação, o livro Muito Além da Visão, narrativas de pessoas com deficiência visual. Capa de livro. Nas cores preta à esquerda e azul, espalhado no centro para a direita, sobreposta por um triângulo lilás que inicia na lateral direita e se projeta para o centro da capa. Centralizado na parte superior, em letras maiúsculas brancas, disposto em 3 linhas e ocupando a metade da capa, o título, Muito Além da Visão. Logo abaixo, com letras minúsculas, narrativas de pessoas com deficiência visual. À esquerda, imagem de um olho humano castanho esverdeado e brilhante, posicionado de perfil para a direita. Ao lado, à direita, sobre o triângulo lilás em letras brancas, Raquel Alves, organizadora. Logo abaixo, 27 narrativas, uma para cada estado brasileiro. Na parte inferior central, em letras brancas, editora Ciano. Audiodescrição Joana Martins e consultoria Mônica Carvalho. Organizado pela Raquel Alves. E o livro Histórias de Baixa Visão, da Mariana, do Rio Grande do Sul. Capa de livro com fundo verde escuro. No centro, na parte superior, escrito com letras brancas e maiúsculas o título, Histórias de Baixa Visão. No canto inferior esquerdo, também em letras brancas e maiúsculas, mas em tamanho menor, Mariana Baerle. Abaixo, organizadora. Mais abaixo e centralizado, a logo da editora. A letra M, abaixo, Moura S.A. Percebam que a deficiência visual e os sujeitos
que têm essa deficiência, eles devem ser considerados em todas as suas potencialidades. Com o auxílio de tecnologia assistiva, essas pessoas podem ir muito longe. Podemos ter advogados, ministros, desembargadores, professores, assim como eu. E aí eu mando um abraço aí pro pessoal da turma da disciplina de tecnologia assistiva lá do IFAC, que estão nessa quarentena. Vamos estudar, hein, pessoal? Peguem esse conteúdo que vocês vão precisar para a conclusão desse semestre, tá bom? E para encerrar, eu deixo para vocês esse fundo musical e um trecho da letra da música de Walter Júnior, Quem São Eles? A letra diz o seguinte: mesmo cegos, eles podem ver. Um grande abraço e até a próxima. Trabalham pelo pão de cada dia. Quem são eles? Quem são eles? São pessoas notáveis, nem sempre notadas. São cegos, eles não podem ver. São pessoas normais que têm sonhos ideais, mesmo cegos, eles podem ver. Com uma simples bengala vão a qualquer lugar, apesar dos obstáculos que possam encontrar. Quem são eles? Quem são eles? Créditos. Apresentação: Francisco Wellington do Nascimento. Edição de vídeo: Daniel Henrique Araújo do Nascimento. Iluminação, cenário, som e figurino: Daniel Henrique Araújo do Nascimento, Gleice da Silva Muniz e Pierre Muniz Lira. Roteiro e audiodescrição: Gleice da Silva Muniz. Consultoria da audiodescrição: Francisco Wellington do Nascimento. Referências: Brasil, Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, Lei da Acessibilidade, Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 de dezembro de 2004. Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Inclusão, Revista da Educação Especial, volume 4, número 1, janeiro e junho de 2008. Brasília, MEC, CESP, 2008. Brasil, Decreto Legislativo número 186, de julho de 2008. Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo assinados em Nova York em 30 de março de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 de julho de 2008. Brasil, Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009. Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 de agosto de 2009. Brasil, Lei 2.796, de 4 de abril de 2013, altera LDB/1996. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 15 de abril de 2013. Brasil, Lei nº 3.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 de junho de 2015. Lima E.C. Nassif M.CM. Felipe M.C.G.C. Convivendo com a Baixa Visão, da criança à pessoa idosa. Primeira edição, São Paulo, Melhoramentos 2008.